Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui do YouTube. É muito bom estar compartilhando esses conteúdos também com vocês. Quem ainda não está inscrito no meu canal, a hora é agora, já se inscreve para não esquecer. E também me deixa seu comentário, me conta o que você está achando dos vídeos produzidos para cá, tá? Para quem não sabe, o meu arroba do Instagram é Renata Bardazzi. Por que eu estou orientando isso para vocês? Porque eu sempre abro caixinha de perguntas por lá, para que vocês me tragam mais ideias de vídeos novos para que eu possa cada vez mais vir alimentando esse conteúdo, esse canal aqui para vocês, tá bom? No vídeo de hoje, conforme pedidos, a gente vai começar pelas posições dos pés no balé clássico. É um assunto muito importante, de fato é uma das primeiras coisas que a gente aprende, mas o que eu gostaria de deixar bem claro, já antes da gente começar a aprender as posições, é que elas, no balé clássico, elas não vêm apenas dos pés. Para a gente entrar numa posição, a gente precisa sim pensar no corpo como um todo. Isso que é muito difícil e é isso que muita gente não ensina, porque realmente dá muito trabalho. Mas é um hábito, né? É que nem dirigir, gente. Depois a gente vai ficando mais automático e nem pensa tanto. Já entra fazendo o que tem que ser feito. Não se lesiona, tem uma postura super bonita, a musculatura trabalhada, vocês vão entender já já. Agora, quando vocês fazem só pelos pés e não utilizam a musculatura do corpo para entrar nas posições, fica só o pé, né? E o balé clássico ele é muito completo, ele atravessa o seu corpo como um todo, ele não é nada localizado, tá bom? Então vamos pensar nisso na hora que a gente estiver aprendendo, eu também vou dando as dicas aí para vocês. A gente vai utilizar para essas posições dos pés a metodologia Vaganova. Existem algumas metodologias no balé clássico. Como eu me formei em Vaganova e acabo aplicando mais a Vaganova, a gente vai aprender aqui posições dos pés da metodologia Vaganova, tá bom? Então vamos começar na mais simples de todas, que é a sexta posição. Ela é a posição onde os pés estão olhando para frente. Uma posição super comum, né? Anatômica, inclusive, que é da forma como a gente nasceu. Todo mundo nasceu com os pés olhando para frente. Pouquíssimas pessoas têm essa rotação já natural. A maioria das pessoas tem uma rotação já no paralelo mesmo. Na sexta posição, é uma posição onde os calcanhares estão grudados um no outro. E é muito importante que vocês se lembrem que, ou saibam, né? Nessa posição não pode haver nenhum buraquinho entre as pernas. Ah, Rê, mas a minha perna, ela é um pouco mais em ó, né? Que é aquela perna aberta, tem um pouco mais de espaço entre elas, eu entendo. A minha também, se vocês forem olhar, ó, de perto, se eu soltar tudo, ela também tem, né? Esse desenho que pode formar um vão entre as pernas, mas é exatamente por isso, é aí que entra o trabalho muscular. Mesmo para você que tem mais buraco que eu entre as pernas, a ideia é não deixar esse buraco frouxo e sempre apertando, trazendo, fazendo uma tração no interno de coxa. Rê, nem assim a minha perna encosta uma na outra. Não tem problema, é um formato natural da sua perna, mas isso não quer dizer que você não precise trabalhar muscularmente pensando no que eu estou te pedindo. Uma ajuda muito boa que sempre eu utilizei tanto nas minhas aulas como professora, mas também fazendo, né, porque eu sou bailarina ainda atuante, é pensar ou mesmo de fato colocar uma folha entre as pernas. Folha de sulfite, de caderno, qualquer folha, a folha que vocês quiserem. Inclusive, vou até ver se eu tenho uma aqui. Aqui, encontrei. É muito importante, é muito legal a gente ter essa sensação, sabe? De colocar essa folhinha entre as pernas e de fato pressionar. Porque com essa pressão que a gente faz da folha no meio das pernas, não deixando cair ou sair, a gente já está ativando a musculatura e é essa musculatura que vocês vão trabalhar no balé clássico do início ao fim, tá? Tanto nas posições parados como dançando também, a gente precisa pressionar a musculatura. Por isso, meus amores, que bailarino tem a perna extremamente forte, extremamente definida, né? Muitas pessoas me mandam mensagem, nossa, mas como que eu faço para ter essa definição de perna? Você malha, tá tudo claro, eu malho também, mas não dá pra gente dizer que toda a minha definição muscular vem da academia, porque eu fiz 1/3 de academia na minha vida e o restante foi muito mais balé, né? Eu sou formada em balé, eu danço balé há 35 anos. Além desse interno de coxa, que eu quero que vocês pensem em apertar, existem outros pontos que são muito importantes na hora de vocês aprenderem a posição de pés, como por exemplo, a posição do quadril, a posição que ele precisa entrar na hora de vocês se encaixarem. No balé clássico é muito importante que a gente esteja
com o bumbum olhando em direção ao chão, tá? Muito cuidado, muitos professores acabam pedindo para o aluno bascular a virilha para frente, né? Fazendo tanta força, mas tanta força que isso acaba entrando. E isso, para mim, para o meu corpo, não é saudável. Para mim, muito mais eficiente é pensar nesse bumbum que olha para baixo, como se eu criasse um espacinho entre o bumbum e o posterior de coxa, pressionando o chão, crescendo e alongando cada vez mais. Muito mais do que se jogar lá para frente e acabar atarracando essa musculatura e trazendo também dor ou qualquer problema articular, né, para a saúde também. Então, 2 pontos já. O ponto do interno de coxa, que a gente pressiona o papel, e o bumbum que está olhando para baixo. Conforme o bumbum olha para baixo, é como se fosse uma tração. Ele olha para baixo e o umbigo, como se fosse encostar aqui na lombar, para dentro, tá? Então, essa caixa torácica, ela é fechada, como se a gente tivesse com espartilho. Não precisa não respirar. Inclusive, ao contrário, eu quero mais é que vocês respirem. Mas essa força de fechar o abdômen, não deixar essa caixa aberta também é muito importante. Então, olha só o que vocês já aprenderam. Interno, bumbum olhando para baixo, umbigo olhando para dentro. E essa caixa torácica sempre fechada. Existe outro ponto que também é muito importante antes que a gente avance nas próximas posições de pé, que tudo isso que a gente está falando é estrutural, né? Daqui a pouco a gente entra de fato na posição. Mas sem essa parte estrutural, a posição de pé não fica legal. Que é pressionar o chão como se eu estivesse crescendo, como se tivesse uma linha no topo da minha cabeça, ligando o topo da cabeça no teto. Exatamente por isso, bailarinas parecem sempre longilíneas, porque elas dançam fazendo uma tração do corpo para cima. Isso é bem importante. Eu traciono meu calcanhar no chão, crescendo, empurrando o chão e a cabeça crescendo em direção ao teto. É bastante coisa, né, gente? Mas é isso, o balé não é simples. E se alguém disser que o balé é fácil, vem aqui que eu te ensino rapidinho, tem alguma coisa errada. O balé tem muito detalhe e quem faz direito conquista um corpo e uma disciplina diferenciado. Vamos para as posições agora que eu tô devendo, eu sei. 6ª posição, então, é a primeira posição que a gente aprendeu, tá? Depois a gente entra na primeira posição de pés. Essa posição é uma posição já anti-anatômica porque ela demanda uma rotação externa, que é uma rotação externa que a gente não nasceu fazendo. E para essa rotação externa acontecer, o que é necessário? Base, extremamente necessário. Esse trabalho muscular ativo de interno de coxa, o bumbum olhando para baixo, não para trás e nem para frente, a tração do calcanhar que chega lá no topo da cabeça e o abdômen fechado. Ou seja, tudo que a gente aprendeu na posição anatômica, né? Por quê? Porque aqui a gente já está colocando o corpo onde ele tem que ser colocado. A gente só rotaciona, a gente vai apertar tanto o interno de coxa, tanto, mas tanto, fazer tanta tração, que os pés vão abrir num ângulo, no seu ângulo, tá? Muitas pessoas ensinam que os pés precisam estar extremamente abertos. Eles precisam, se você tiver rotação coerente a isso. Se você rodar o seu pé num ângulo que você vai começar a perceber que o seu bumbum tá indo para trás, para. O mais importante das posições do balé clássico é o trabalho muscular. Não adianta vocês entregarem a posição do pé, mas o músculo não estar correspondendo à altura de. Se desestruturar a estrutura que eu expliquei na posição anatômica, tá errado. Tá? Então, 6ª posição, ok, tranquilo, só tô trabalhando minha musculatura, pressionando, crescendo, pressionando interno, bumbum descolando da coxa, umbigo para dentro, rodo a primeira posição no meu máximo, porém continuo com um trabalho muscular muito potente. O ideal, quanto mais melhor, mas quanto mais melhor dentro de um ângulo que não desestruture a base que eu ensinei na posição anatômica. Tudo bem? 6ª, primeira. Aí a gente entra na 2ª posição dos pés.
É uma posição onde os pés são afastados, ok? Logo, o papel vai cair, né? Porque nós vamos afastar os pés na altura praticamente que faça um V do quadril. Porém, o que acontece? O trabalho muscular continua como se eu tivesse ainda apertando aquele papel entre as pernas. E é aí que as pessoas erram. Eu vejo muito bailarino fazendo balé, entrando na segunda posição só porque ela tá afastada e soltando todo o trabalho muscular e relaxando. Tá erradíssimo. Estão perdendo a oportunidade de trabalhar a musculatura, tá? Então, sexta, primeira, segunda. Perfeito. Agora a gente vem para a terceira posição de pés do lado direito. Por que o lado direito? Porque o pé direito fecha na frente do pé esquerdo. Na verdade, na frente não, no meio, tá? Então eu vou bem pertinho para vocês entenderem. Ó, o pé direito está no meio do pé esquerdo. O que acontece aqui, gente, nas pernas? A mesma coisa que já aconteceu o tempo todo. O trabalho muscular continua. As pessoas também se perdem aí. Gruda os pés e esquece coxa, bumbum, umbigo, topo da cabeça, tracionar o calcanhar. Errou, perdeu tempo, tá? O trabalho muscular precisa continuar. Então, vamos vir da segunda para a terceira posição. No meio, estão vendo? No meio do pé esquerdo. Aí a gente arrasta à frente, ainda na rotação externa, com tudo que eu expliquei de estrutura muscular necessária, o pé direito caminha à frente do pé esquerdo, porém na linha do meio ainda, tá? E aí a gente vem para a quinta posição, que aí sim eu cruzo um pé na frente do outro. Essa é a posição mais difícil do balé clássico. E por que ela entra depois? Porque para você entrar nesse ângulo, seu trabalho muscular precisa estar potente, senão você se machuca. Machuca joelho, machuca quadril, né? E muitas pessoas nem falam sobre isso, simplesmente cruzam lá o pé, se machucar, machucou e vida que segue. Balé é lesivo se não tiver cuidado, tá? Vamos pro lado esquerdo, porque tudo no balé clássico acontece do lado direito e do lado esquerdo. Lembra que eu falei terceira posição, pé direito na frente? Agora a gente vem em terceira posição, porém com o pé esquerdo à frente. Mesma coisa. A terceira, o pé é no meio, na frente, mas no meio do pé de trás. Se é lado esquerdo, o pé esquerdo tá na frente. Quarta posição, lado esquerdo. O pé esquerdo caminha um pouco à frente. Qual que é a altura? A altura que eu ainda esteja embaixo do meu quadril. Se eu afastar muito, tá errado. Embaixo do meu quadril, pés afastados, quarta posição, lado esquerdo, pé esquerdo na frente. Quinta posição, lado esquerdo. O pé esquerdo cruza na frente do pé direito. Lembrando que é a posição mais difícil e o trabalho articular e muscular precisa estar bem potente. Vamos relembrar comigo desde a sexta, lado direito e lado esquerdo, pensando em toda a estrutura muscular e articular que é necessária. Sexta posição, a gente geralmente usa braços na cintura para o aluno conseguir concentrar a atenção dele na parte inferior e deixar os braços colocados com as costas ativas, porém sem mexer, tá? Então, sexta posição, interno ativo, bumbum olhando para baixo, umbigo colado nas costas, calcanhar empurra o chão e o topo da cabeça crescendo até o teto. Aperto tanto o meu interno que saio da sexta e entro na primeira posição. Continuo com o mesmo trabalho muscular ativo. Arrasto segunda posição. V embaixo do quadril. Rotação externa continua ativa, todo o trabalho muscular também. Terceira posição, lado direito. Arrasto meu pé direito no meio do pé esquerdo. Continuo com o mesmo trabalho e estrutura muscular necessária. Quarta posição, pé direito. Vai à frente para o lado direito. E quinta posição, eu cruzo o pé direito na frente do esquerdo, mantendo todo o trabalho e estrutura muscular. Tudo para o lado esquerdo. Sexta,
primeira, segunda, percebam que o pé esquerdo abriu, porque nós estamos indo para o lado esquerdo. Terceira, lado esquerdo, pé esquerdo está na frente do direito. Quarta, lado esquerdo, os pés arrastam um pouquinho para frente. Quinta, lado esquerdo, o meu pé cruza, ó, em direção, calcanhar no dedão do outro pé. Última dúvida, Rê, por que você ensinou a sexta primeiro do que a primeira, né? Que na ordem a gente faria primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. A sexta posição é a posição inicial da aula de balé clássico, pelo menos a maioria. A gente sempre, eu, pelo menos como professor, e muitos professores, preferem um trabalho anatômico primeiro para aquecer a musculatura e aí sim ir entrando nessa rotação externa conforme o corpo está aquecido, principalmente um corpo adulto. Se você estiver começando a sua aula de balé na primeira posição na rotação externa, meu amor, tá errado. Você precisa estar muito aquecida para fazer isso. Eu não deixo minhas alunas fazerem isso de jeito nenhum. Exatamente por isso a gente começa pela sexta e aí vai abrindo as posições anti-anatômicas. Sexta, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se gostou desse vídeo, deixa o seu comentário, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no meu canal. E se você ainda não tá me seguindo no Instagram, a hora é agora, porque por lá você pode me dar muito mais dicas do que trazer aqui pra vocês. Beijinho, até!